girl. Morning, noon, late at night. All you man. All you man. I ain't the kind. Olá, Daniel, Luiz, boa noite. Lay them down, 'cause you're the queen of hearts. Daisy, Ana Lima, boa noite, vamos entrando aqui. I'm all true. Boa noite, nossa convidada já tá na área. Boa noite, pessoal. Vou colocar o tema da nossa live de hoje aqui. Love you early in the morning. I love you all night long. All true man. All true man. Colocando o tema aqui para todo mundo saber. Oh, little girl, who you are. I caught my eye like a flashing star. Lucas, bem-vindo. Just tell me, baby, what you need. Don't make no promises, just guarantee. Prontinho. Antes de eu trazer aqui a nossa convidada ao ar, deixa eu apresentá-la. A Patrícia Serfati, a nossa convidada de hoje. Bom, eu sou o Éder Monteiro, a gente está aqui em mais um podcast do Saber Infinito, que é o podcast da Casa do Saber Rio, que ele começa como uma live, depois ele vira um podcast e vira um vídeo também no canal do YouTube. É mais uma forma da Casa do Saber levar conteúdo. E hoje a gente tem a Patrícia Serfati para começar aqui com a gente. A Patrícia que é psicanalista e terapeuta de casais. Ela é membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, mestrando em Teoria Psicanalítica pelo FRJ, mestre e graduada em Administração pela UF, com foco no tema Psicanálise e Liderança. Também com MBA em Gestão de Pessoas e Educação Emocional Corporativa, entre outros. Então, mais do que gabaritada, com um excelente currículo para bater esse papo aqui com a gente, a Patrícia Serfati. Deixa eu colocar ela aqui no ar. Vamos lá, a Patrícia vai entrar já. Olá! Oi, Éder. Boa E aí, noite. tudo bem? Boa noite, Patrícia. Muito Então, bem-vinda. obrigada. Gostaria de agradecer à Casa do Saber Rio pelo convite. Muito bom estar aqui com você hoje para falar desse tema tão relevante, né, nesse nosso contexto social contemporâneo. Sem dúvida, um tema super relevante, um tema... Acho que se pudesse escolher a dedo um tema hoje que é atual, seria esse, sem dúvida. Acho que é o tema que mais se fala. E é sempre importante, eu avalio o seguinte, Patrícia, sempre que a gente tem alguma coisa muito falada, apesar dessa coisa ser muito falada, parece até que é redundância a gente vir aqui falar sobre isso, né? Mas pelo contrário, na verdade, a proposta aqui é a gente falar sobre esse assunto, mas sobre uma outra ótica. E trazendo até um pouco mais de esclarecimento sobre o que significa isso. Então, a proposta aqui hoje com a Patrícia é exatamente isso, a gente trazer um pouco mais de conhecimento sobre o tema cancelamento, né? Cancelamento nas redes, né? O que significa isso, o que está por trás disso, né, Patrícia? Você que trabalha aí nessa área de psicanálise, estuda comportamento já há um bom tempo, então vai ser muito bom poder te ouvir. Bom, esse é um assunto que está bombando, como a gente comentou aqui, e 2020 já vinha sendo falado também, não é que surgiu agora, acabou ficando mais popular agora por conta dos reality shows, Big Brother, etc., ficou mais em voga nas redes sociais, mas quando a gente fala de cancelamento na rede, né, seja ela qual for, Facebook, Twitter, Instagram, as diversas redes que as pessoas participam, os grupos de conexão que as pessoas participam, o tema cancelamento ele não é novo, né? Ele já vinha fazendo algum barulho há algum tempo. Agora, o que é essa tal dessa cultura do cancelamento, Patrícia? Queria ouvir um pouco de você, né? De que forma isso reflete no momento que a gente está vivendo hoje e que tipo de aspecto psicológico existe por trás disso? Então, Éder, na verdade eu vejo o cancelamento como uma prática de exclusão, né? E eu também diria que seria uma nova modalidade de mal-estar na sociedade contemporânea, nessa era, né, do narcisismo digital. Então, eu acho que essa é a peculiaridade, né? E afeta, de fato, a nossa sociedade, porque a gente vê que a arte de argumentar desapareceu, né, e deu lugar ao linchamento, né, digital. Então, a gente tem esse linchamento nas redes.
E é claro que o cancelamento ele tem o seu valor, né? Porque, na verdade, isso seria um fortalecimento de boas práticas, né, sociais. Só que às vezes isso é tomado, né, por uma retaliação de uma opinião pessoal, de uma palavra mal colocada. E às vezes a gente vê um grupo exercendo uma crueldade sobre um único indivíduo, às vezes, ou sobre Sim, um grupo sim, menor. exatamente. Então, assim, E é uma coisa que, apesar de acontecer nas redes sociais com mais frequência, né, isso vem sendo popular ultimamente nas redes sociais, mas não é um tema que ele se prende a isso, né? Até porque quando você fala sobre exclusão, que foi exatamente a expressão que você usou, a palavra que você usou, quando a gente fala sobre excluir alguém, esse comportamento, ele já existia muito antes de existir rede social, né? Desde que mundo é mundo, o ser humano excluindo o outro é algo que já existe, né? Então não é uma coisa nova. Se a gente considerar o aspecto da intolerância, né, parece que a gente está falando de um problema antigo da nossa sociedade, né? Porque há muito tempo também se fala sobre isso. E de que forma, na tua opinião, a cultura do cancelamento ela se confunde, por exemplo, com a prática de bullying, que há décadas e décadas existe nos ambientes escolares, por exemplo? porque o bullying ele também é calcado nessa hostilidade, né? Sim. Eu acho que os dois são sintomas, né, do mal-estar na contemporaneidade. Mas é claro que o bullying tem alguns aspectos, né, que ele se diferencia do cancelamento, e um deles é um desses que você falou, porque ele ocorre no campo escolar. Né? Mas os dois, na verdade, são esses sintomas do mal-estar contemporâneo, né? E eu diria que o bullying seria um mal-estar na educação, né? E a gente pode dizer que, sob a égide, né, desse conceito, a gente vai diferenciar algumas situações de que, por exemplo, no bullying, às vezes você tem um espancamento de um aluno por um grupo, você tem situações que geram humilhação, e às vezes o bullying ele é confundido com brincadeiras infantis que podem ser superadas, mas não se Aham. trata disso, né? Na verdade, são brincadeiras que se tornam uma violência, uma agressão. Então, é muito diferente, né, das brincadeiras infantis, que às vezes as pessoas tentam banalizar ou diminuir, né? E a gente ainda tem agora um fator, né, das redes sociais, por exemplo, quando se divulga ou se espalha nudes, por exemplo, né, de uma Uhum. situação que é privada, né, de um aluno, e aí há um vazamento dessas imagens, de fotos ou de vídeos, expondo a pessoa a uma situação de humilhação social que às vezes pode levar até mesmo a um suicídio. Né? Sim, sem E dúvida. aí as consequências são muito fortes. Sem dúvida. Agora, você, quando a gente fala em bullying, acho que existe uma mudança significativa quando a gente pega um recorte histórico de 2 décadas para trás, acho que até uma década para trás, e traz para o presente, que é o seguinte, né? Quando o bullying ele era praticado, por exemplo, no ambiente escolar, e que a gente não tinha rede social ainda, existia aquele momento ali de estresse, de humilhação, mas era como se da porta da escola para fora aquilo pelo menos desse um intervalo, acabasse ali, né? Com o surgimento das redes sociais, esse cenário mudou completamente. O bullying ele não tem fim, né? Ele pode começar ali na escola, ele atravessa o portão da escola e continua ali no grupo do WhatsApp, continua no Facebook, continua na rede social que aquelas pessoas estão interagindo. E isso mudou significativamente, né, Patrícia? E aí eu já aproveito essa fala e te faço a seguinte pergunta. Você acha que o fato da gente hoje viver muito mais intensamente os ambientes virtuais, os ambientes de redes sociais, e não as pessoas não precisam necessariamente encarar as outras olho no olho, você acha que isso de alguma forma favoreceu esses discursos inflamados, esse anulamento das pessoas dentro dos ambientes virtuais, das redes? Me parece que a internet virou um território sem lei, né? É isso que você diz, por não haver um olho no olho, as pessoas acham que elas podem falar qualquer coisa, qualquer conteúdo preconceituoso, né, ou ofensivo, e que isso não vai ter nenhuma consequência. Então, praticamente, elas não têm mais responsabilidade sobre aquilo que elas postam ou que elas falam. Né? Mas, na verdade, nós sabemos que existem os crimes, né, digitais, e que tem aí profissionais que conseguem identificar, né, esses sujeitos que estão escondidos, às vezes até atrás de um perfil fake, né,
caluniando ou difamando uma pessoa sem provas, né, ou inventando, né, coisas que não existem. Então, essas pessoas se acham num território sem lei e acham que elas não vão ser pegas. Em relação à questão do bullying digital, né, na escola, eu acho que tem um outro ponto também. Eu acho que os educadores, hoje, eles deixaram, né, esse papel de estabelecer a lei, né, numa sala de aula e na relação com os alunos, e eles estão virando meros transmissores de conhecimento, só. Eles não estão mais ocupando esse papel do educador como aquele que estabelece a lei. E eu acho que isso se deve muito à mercantilização da educação. Uhum. Faz sentido. Né? E tem também, Éder, aqueles grupos de alunos, né, que acham que pertencem a uma elite e que eles podem desconsiderar e desprezar o grupo que eles consideram de fora dessa elite, e aí eles começam, né, a gerar esses constrangimentos sociais e esse sentimento de insignificância e de menor valor. Né? Eles se acham, né, vamos dizer assim, donos, né, desse território e colocam o outro, né, nesse lugar de sofrimento, né, emocional e de violência psicológica. Sim, sem dúvida. Vamos trazer agora essa conversa para o campo que acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui estão um pouco mais envolvidas, porque é notícia aí para todo quanto é lado, né? Que é do cancelamento atual das redes, dos posicionamentos das pessoas, né? Na tua visão, Patrícia, qual que é a diferença entre problematizar o posicionamento do outro e excluir essa pessoa do debate? Porque o que a gente percebe hoje em dia com essa questão do cancelamento é que não tem mais escuta, né? Não tem mais diálogo, as pessoas não querem mais saber se você de fato está certo ou não, se foi uma opinião infeliz ou não. As pessoas estão perdendo o hábito de se discutir, de se dialogar, de ouvir o outro, né? Seja no campo afetivo, seja no campo social. Qual é o risco disso para a gente como sociedade? Olha, eu acho que, na verdade, quando a gente abre para o debate, a gente gera uma melhoria no campo social e abre um espaço para que as pessoas possam colocar seus pontos de vista e falar sobre temas delicados. Né? E para isso tem que haver essa escuta empática. Né? E às vezes, uma menor rigidez nessas posturas mais conservadoras, embora as pessoas tenham o direito de ser mais conservadoras, mas não de imputar seu ponto de vista e seu modo de ser a toda uma sociedade. Então tem que haver uma abertura à diversidade. Né? E tem coisas que a gente não pode mais tolerar. Então, quando a gente fala, né, desse cancelamento, a gente está falando de uma censura, de uma paralisação do outro. Não permitir a criação de novas subjetividades. Isso a gente não pode permitir, porque tem coisas, por exemplo, os conteúdos de preconceito, né, de exclusão, como as pautas de machismo, de racismo, homofobia, fascismo, antissemitismo, né, qualquer fala ou comportamento de opressão ou exclusão, isso realmente não pode ser mais tolerado. E eu acho que aí a política do cancelamento ela é muito bem-vinda. Concordo, concordo. Agora, a ausência do diálogo para você entender se aquela questão... Porque quando são questões óbvias, né, como que você mencionou agora no final da tua fala, é perfeito. Aí, nesse caso, acho que o cancelamento é mais do que bem-vindo, né? Agora, o que me parece é que as pessoas elas não dão nem tempo de compreender, de fato, qual foi a fala do outro e o que está por trás da ação do outro, e já há um julgamento ali imediato, acho que nunca houve julgamentos no Brasil de forma tão rápida como esses julgamentos virtuais que acontecem hoje, e simplesmente as pessoas decretam que aquele ser ali, aquele indivíduo, ele não serve mais e ele está cancelado. Tem um exemplo recente que foi de um cantor da música sertaneja, ele publicou um vídeo até falando sobre isso. Ele se reuniu, ele foi em Brasília, se reuniu com o governo, junto com outros artistas da música, para discutir a pauta do entretenimento, que é uma área no Brasil que vem sofrendo muito por conta da pandemia, muitos empregos perdidos. Realmente é um segmento da indústria que está sofrendo bastante com relação a tudo isso que está acontecendo, todo esse contexto de pandemia. Pois bem, ele foi lá
se reunir em Brasília com representantes do governo e saiu foto, matéria, alguma coisa a respeito disso, e as pessoas imediatamente já disseram o seguinte: ah, ele é pró-governo, pró não sei o quê, e começaram a detonar o cara, começaram a, sabe, crucificar o cara, cancelar imediatamente, e na verdade ele estava indo ali com um viés completamente apartidário, sem política nenhuma. Ele queria levar uma pauta que é super genuína, que é de melhorar o modo hoje como o entretenimento tem passado por essa pandemia, né? Tentar resgatar tantos empregos, e foi discutir isso, o que o governo pode ajudar nesse sentido. E aí já crucificaram o cara. Então esse foi um exemplo que me chamou muita atenção, e assim como ele, acontecem vários outros, né? Porque quando a gente olha sobre a ótica do cancelado, existe muitos riscos por trás, né, Patrícia? As pessoas sofrem depressão, tortura psicológica, né? Tem gente que perde o emprego por conta de um cancelamento que às vezes nem foi justo, né? Não houve ali um critério justo para aquilo. Então, isso, agressões físicas, inclusive, tem gente que sofre isso. Então, fala um pouco sobre os efeitos desse tipo de comoção e da perspectiva do cancelado, né? De quem é vítima, entre aspas, ali daquela situação. Então, você falou de vários assuntos, né, muito importantes. Na verdade, nesse caso específico que você colocou, né, dessa pessoa que foi falar sobre uma pauta do trabalho dos artistas, na verdade, ele foi atravessado por um comportamento de grupo. E o que acontece? Às vezes as pessoas elas têm uma idealização que ela não se casa com a realidade, né? Uhum. E elas continuam defendendo alguma coisa e elas já estão com um discurso interno pronto, que elas não conseguem nem ouvir o outro. É isso que você falou. Elas só estão esperando para Isso. atacar, né, ir com o discurso delas e não ouvir absolutamente nada do que a outra pessoa falou. Isso. Eu vou falar dos efeitos psicológicos, me lembra se eu devagar muito, Tá. mas assim, tem uma coisa da psicologia de grupo que é muito interessante, que o Freud aborda na Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um texto de 1921, mas que ele é muito contemporâneo, né? Em que ele fala um pouco do pensamento do Le Bon, que eu chamo de sociólogo, mas na verdade ele era um polímata, porque ele era dedicado ao estudo de várias ciências. E ele fala que o sujeito, né, mais refinado, mais cultivado, ele vira um bárbaro num grupo. Porque a gente tem uma espécie de pensamento da coletividade que anula as individualidades. Então, as pessoas elas ficam um pouco cegas, né? E fazem coisas que elas não fariam individualmente quando elas estão inseridas nesse grupo, porque elas são levadas, né, por uma emoção, né, de um pensamento único. E, na verdade, os grupos eles são efêmeros, né? E o Freud diz que o homem ele é o homem da horda, ele não é o homem da massa, né? Na verdade, o homem tem uma dificuldade absurda em abrir mão do lugar de domínio, né? Isso é muito custoso para ele. E quando a gente fala dessa perspectiva, né, do cancelado, por quê? Porque quem está cancelando, na verdade, está tentando estabelecer uma hierarquia. Ele está tentando fazer, vamos dizer assim, construir uma imagem da purificação de si, em que ele é o detentor, né, de todas as verdades, de todas as virtudes, e ele projeta no outro todo o mal. O outro passa a ser a representação de todo o mal. Então, na verdade, esse cancelado, ele vai sofrer muitos danos psicológicos e, às vezes, uma confusão mental muito grande e que ele perde a noção do próprio eu, em que ele não tem mais forças para se defender, porque, às vezes, é um grupo inteiro contra um sujeito. Então, essa confusão mental vai trazer consequências, distúrbio do sono, depressão, ansiedade, palpitação, né? E ele vai ter esse sentimento constante de opressão. Isso vai ficar ali permeando o sujeito. E é isso que você falou, não tem fim por causa das redes sociais. A pessoa é atacada 24 horas por dia. Ela está dormindo, está entrando ali mensagens, né, de cunho de ataque, de preconceito, às vezes pontos de vista que colocam a pessoa numa situação de humilhação, justamente porque não existe mais esse espaço para argumentação, de escuta do outro e de aceitação da diversidade. Perfeito, perfeito. Agora, você acha que as pessoas que praticam o cancelamento, de alguma forma, existe ali um aspecto de insegurança e de quando você fala que, assim, bom, se eu estou cancelando, eu preciso
sobrepor, né, o meu eu e mostrar que é uma hierarquia, né, acima do outro. Mas você acha que é uma forma também de, a partir de uma insegurança que existe dessas pessoas, de meio que assim, atacar primeiro, com medo de elas serem em algum momento alvo também disso? Sim, há uma dualidade aí, né? Essas pessoas elas buscam mascarar as próprias fragilidades, construindo uma imagem de superioridade de si. Na verdade, esse é o ponto, né? Uma E na defesa, como se verdade, fosse uma armadura, né? exatamente, é uma defesa, um mecanismo de defesa, e fora isso, elas também têm essa ideia, né, de grandiosidade de si, do eu, né? Então, ela precisa alimentar, vamos dizer assim, as falhas, as fragilidades do próprio narcisismo à custa do narcisismo do outro. Ela precisa sempre diminuir o outro para ter o seu narcisismo alimentado. E isso é uma prática muito comum em vários setores, não só nas redes sociais, como você falou, né, que o cancelamento não é algo, né, que se estabeleceu agora, mas ele tem outros nomes, como bullying nas escolas, assédio moral no trabalho, né? Exato, exato. Então, são apenas conceitos diferentes para ambientes diferentes. Mas tudo isso é cancelamento. Tudo esse é cancelamento. Você tocou num ponto, eu ia lembrar de falar, e que bom que você abordou, que é o tema assédio moral. Eu, como venho do mundo corporativo, aí, como executivo de RH já há algum tempo, não é, antes de ter rede social, já existia cancelamento dentro dos ambientes de trabalho, que é o assédio moral, né? Que é quando um chefe, por exemplo, ele deixa de delegar tarefas para um determinado funcionário porque ele já não confia no desempenho daquele funcionário, ele meio que exclui aquele funcionário, ou colegas mesmo ali de trabalho que deixam pessoas de lado, pares de lado, essas pessoas são canceladas dentro do ambiente de trabalho. E caracteriza-se hoje, né, no aspecto legal, por assédio moral. Então, de novo, né, a gente fala muito do que está bombando aí na rede, do que está em alta, mas é um tema que, quando a gente fala de relações humanas, ele é presente já há um bom tempo, né, Patrícia? É verdade, e isso é muito recorrente, né? E a dificuldade disso é que a pessoa que é cancelada, no caso a vítima, ela geralmente não tem como se defender, porque está numa posição subalterna, é geralmente alguém que está numa hierarquia superior, exercendo uma violência psicológica insidiosa, silenciosa, que não pode ser detectada, né? Porque às vezes esse tipo de violência ela se exerce através da indiferença, do silêncio, exatamente do que você falou, da exclusão de reuniões, né? Vamos dizer assim, do bloqueio de informações. Aham. Então, ele vai fazer com que essa pessoa pareça incompetente, quando, na verdade, essa pessoa não está tendo as informações adequadas para exercer o seu trabalho. E isso causa uma destruição psicológica absurda que pode, inclusive, ter consequências como o burnout, né? Que é Sim. o esgotamento psicológico, em que a pessoa ela começa, inclusive, a duvidar das próprias percepções. E os colegas acabam não tomando partido porque eles têm medo de ser arrolados, né, nessa situação e também começar a ser perseguidos. Então, a pessoa fica num isolamento social. Além da perseguição, do assédio moral, a pessoa também ela começa a ficar num isolamento social. E eu gostaria de pontuar também uma outra coisa nesse aspecto, em qualquer cancelamento, né? Tá. Uma delas eu acho que é o desmentido, que isso é péssimo, né? Tem uma consequência psicológica péssima. Quando diz, eu acho que é um pouco de paranoia sua, de repente, né, você está imaginando coisas, né? E aí, meio que você desmente, né? Faz um desmentido daquilo tudo que a pessoa está sentindo, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento. E a outra coisa é culpabilizar a vítima. Por exemplo, em falas, o que você fez para estar nesse lugar, né? Às vezes a pessoa não fez nada, né? E às vezes a gente tem a ideia equivocada de que a pessoa está sendo cancelada por uma colocação errada, por alguma coisa que ela disse, que ela fez, e muitas vezes nem é. Às vezes ela está sendo cancelada ou agredida às vezes por não conseguir controlar um excesso de vitalidade, uma demonstração de felicidade que incomoda, né? Não necessariamente será sempre por algo equivocado, por uma atitude equivocada ou por uma colocação errada. Muito bom.
E tem um grupo, né, Patrícia, dos fiscais de postura atualmente nas redes sociais, né? Que é aquela turma que fica ali só avaliando, né, essas relações entre canceladores, cancelados. E tornou-se muito comum hoje, por exemplo, a gente vê alguns seguidores cobrando até posicionamento de pessoas públicas, figuras públicas, sobre tudo que acontece. Então, aconteceu alguma coisa, algum fato relevante, vai lá aquele fiscal e cobra ali, bate na porta ali da rede social daquela figura pública. Aí você não vai se posicionar, você não vai falar nada sobre isso, você não vai emitir sua opinião sobre isso. Qual é o limite para todo esse policiamento de condutas aí nas redes, na tua avaliação? Olha, isso é estranho, né? Porque eles exigem esse posicionamento. Se a pessoa se posicionar de uma forma, né, que venha a contrariar a sua É. posição narcísica, né, ela é cancelada também. Uhum. Então, só tá ali esperando para apertar o botãozinho do cancelamento. Então, é claro que precisa haver limites, né? Então, eu acho que precisa de uma legislação, né, que eu sei que ainda está em construção, para estabelecer quais são as medidas educativas necessárias, quais são as punições necessárias para proteger as pessoas nesse ambiente. Eu acho que tem que haver uma participação maior de educadores, de pessoas que trabalham na política, que trabalham na construção da legislação, né? Para estabelecer, vamos dizer assim, facilitar esse debate, né? E tem que ter limite, sim, com certeza. Você não pode permitir que pessoas sejam destruídas psicologicamente, que tenham danos, né, a esse ponto de causar uma depressão, às vezes até mesmo um suicídio, né? Dependendo do tipo de exposição e de humilhação social pelo qual essa pessoa passa. Então, eu acho que devem existir leis mais severas, né, para esses tipos de ataque, principalmente para quando a pessoa faz declarações ofensivas que estão relacionadas ao preconceito. Sim. Pessoal, a gente tá caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo. Muito bacana aqui ouvir a Patrícia. Então, eu queria convidar quem tiver pergunta, quem está ouvindo a gente aqui na live, e tiver alguma pergunta, curiosidade, fiquem à vontade aqui. Enquanto eu estou finalizando aqui com a Patrícia, podem colocar aqui que eu leio a pergunta ou a colocação de vocês, tá bom? Para a gente fechar, Patrícia, que tipo de mudança, na tua visão, o cancelamento ele pode efetivamente promover na nossa sociedade, né? Como é que a gente pode dosar essa divergência de ideias e evitar os tais linchamentos virtuais que têm acontecido, com todas essas consequências morais, com todas as consequências psicológicas, afetivas para as pessoas que são envolvidas nessa dinâmica de exclusão? Eu acho que pode promover o fortalecimento de condutas sociais positivas, uma abertura para a diversidade, tem que abrir para debates. Eu acho que as pessoas precisam aprender a ter essa escuta empática, e eu acho que serve como uma medida educacional, né? Eu acho que a gente precisa dessa educação, vamos dizer assim, dessa alfabetização emocional, eu digo isso, né? Que as pessoas são alfabetizadas, né, num sentido literário, mas elas não são alfabetizadas emocionalmente. Eu acho que todas as escolas deveriam ter uma disciplina de alfabetização emocional e desde cedo estabelecer o debate, a escuta empática, né, e essas crianças já deveriam aprender a conviver com a diversidade. Isso não significa abrir mão dos seus valores, da sua individualidade, daquilo que você acredita, mas permitir ao outro ser diferente. Olha, você falou de um negócio que eu concordo 150% e assino embaixo, que é a gente ter uma educação socioemocional desde cedo, né? Infelizmente, a gente não aprende o que é emoção, né? A gente cresce sem saber direito o que é isso, como é que funciona, como é que isso impacta, como é que a gente olha para isso dentro da gente. Então é muito complexo, de fato, quando você já está na vida adulta, você tem que fazer todo esse exercício aí e adquirir essa habilidade que é a inteligência emocional e que, no fim das contas, ela existe para que a gente construa melhores relacionamentos, né? O produto final de pessoas que conseguem administrar bem suas emoções são melhores relacionamentos. E quando a gente fala de melhores relacionamentos, tem tudo a ver aqui com o papo de cancelar, não cancelar, que é respeitar o outro, né? Que é de ter empatia, de saber se relacionar com as pessoas, né? E falta muito isso. E desconstruir a rigidez de posicionamentos, né, Werner? Isso é imprescindível. Verdade. Patrícia, foi um prazer conversar com você.
Igualmente. No momento tão complexo que a gente está vivendo, com todo o contexto de mundo que a gente tem vivido, esse tema é um tema bastante relevante, e especialmente quando a gente deságua, né, no tema emoção, que está como pano de fundo de toda essa conversa. Acho que é extremamente relevante poder falar sobre isso, e que bom que a Casa do Saber trouxe esse conteúdo aqui para a gente. Queria que você desse as suas considerações finais aí, como é que as pessoas podem te contactar, quem tiver interesse. Bom, quem quiser, né, tirar alguma dúvida, pode entrar comigo, entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Eu tenho uma página que, como não cabe meu nome todo, tá Pati, com dois T's, Y, Serfati. Tem também uma página no Facebook, Psicanálise Patrícia Serfati, né? E também eu posso depois passar o meu e-mail, se alguém tiver uma dúvida, quiser fazer uma questão, uma pergunta, né, um questionamento mais pontual acerca da conversa que a gente teve aqui. Combinado. Gente, lembrando que essa conversa ela vai ficar salva no Instagram da Casa do Saber Rio. Essa conversa ela vai ficar gravada no podcast Saber Infinito, disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo, e vai ficar disponível lá também no YouTube. Então, quem assistiu aqui, gostou e quiser recomendar para outras pessoas que não puderam estar aqui conosco ao vivo, fiquem à vontade aí para compartilhar. Quanto mais gente estiver ouvindo esse conteúdo de qualidade da Casa do Saber Rio, melhor. E lembrando que na próxima semana, na próxima quinta-feira, no dia 18 de fevereiro, também o mesmo horário, às 19 horas, a gente vai ter mais um convidado aqui num outro bate-papo. O tema vai ser Perspectivas para a Educação em 2021. A gente acabou de falar de educação aqui. Então, Perspectivas para a Educação em 2021. E o nosso convidado vai ser o Alessandro Marimpietri. Então, quinta-feira, 19 horas. Quem quiser também conteúdo de qualidade sobre educação para 2021, as perspectivas envolvidas estão mais do que convidados. Patrícia, obrigado de novo. Casa do Saber Rio, agradeço sempre o convite aqui para estar com vocês mediando e vai ser um prazer a gente se conectar novamente. Até mais, pessoal. Obrigado aí Obrigada. pela presença de vocês. Obrigada.